Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa leitura bíblica, a nossa reflexão hoje no livro de Êxodo, capítulo 31. Lembrando a todos que já existe lá no canal do YouTube uma playlist com todo o livro de Gênesis, né, do capítulo 1 ao capítulo 50, e já tem todos os capítulos anteriores, até o 30 de Êxodo, nós já temos lá também. Aqueles que estão acompanhando sabem, aqueles que não estão acompanhando, eu convido a nos acompanhar. Nessa jornada, queridos, a gente vai estar... o nosso objetivo é que nessa jornada todos os irmãos que nos acompanham tenham lido toda a Bíblia em um ano. Eu sei que muitos já leram, eu sei que muitos conhecem e eu convido a, a viajar mesmo assim conosco, porque nós sempre temos alguma coisa para aprender, né? E eu, além de convidar todos, né, para virem conosco, eu também peço que os irmãos se dediquem, queridos. Se dediquem, se vocês acompanharem conosco 5 capítulos ao dia só. São vídeos pequenos, né? 5 capítulos ao dia, no final de um ano você vai ter lido toda a Bíblia. É muito importante. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós nos apaixonamos. E quanto mais apaixonados nós somos pelo nosso Criador, mais abençoados nós somos. Então, essa trajetória que nós estamos fazendo aqui é o caminho da bênção. Deus nos abençoe. Vamos lá? Vem comigo. Capítulo 31 de Êxodo. E disse o Senhor Jesus a Moisés. Não está escrito Jesus, mas a gente sabe que é o Senhor, né? Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que eu estou enviando a ele por companheiro a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, eu capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto eu tenho orientado para realizar. A tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ele, toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro, com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios santos, a bacia da sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, com as vestes. Perdão, vamos ler de novo o versículo 10. As vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, que é o sacerdote, como as vestes para cada um dos seus filhos, quando ministrarem como sacerdotes, o bálsamo especial para as unções e o incenso de exclusivo perfume para o lugar santíssimo, pois farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei. E falou ainda o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e os orienta bem. Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vocês, em vossas gerações, a fim de que vocês saibam que eu sou o Senhor, que vos santifica. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vocês. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Todo o que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar
Durante 6 dias se deverá trabalhar, o 7º dia, porém, é o sabate, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração ao Senhor. Todo aquele que trabalhar no dia do sábado, deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel. Porquanto eu, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia eu não trabalhei. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Ah, queridos. Infelizmente, queridos, para muitas pessoas as palavras que saíram dos livros dos filósofos acabam valendo mais do que as palavras que vêm direto do trono de Deus. E são colocadas nas escrituras, né? Muitos crentes se agarram às heresias de uma forma tremenda e também não dão nenhuma importância à voz de Deus. Infelizmente, muitos crentes, queridos, se agarram tão forte nas heresias que não se importam nadinha com as escrituras, com a voz de Deus. Para aqueles que acham que podem aproveitar apenas algumas partes das escrituras, queridos, esses já estão condenados. E infelizmente eu preciso falar para vocês que algumas partes da escritura não nos servem. Toda a escritura é proveitosa para a salvação, e aqueles que tiram qualquer parte da escritura já estão condenados. A Bíblia, de fato, ela só tem valor para quem dá crédito a toda a palavra de Deus, para quem compreende que a revelação é preciosíssima para todas as gerações que se submetem completamente a ela. Repito, a Bíblia só realmente tem valor para quem se submete completamente a ela. Lá no capítulo 2 de Marcos, Jesus explica para os fariseus que o sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Mas em todas as gerações houve confusão com respeito a esse assunto. E eu queria deixar bem claro hoje. Todas, querido, todas as gerações, infelizmente, se confundiram sobre esse assunto. É claro que muita gente compreendeu, mas a maior parte das pessoas acabam se confundindo. Deus sabia que a natureza do ser humano tinha uma tendência pecaminosa, uma tendência à ganância, e que a ganância leva o homem à ruína. Então, sabendo disso, ele sabia que o ser humano foi feito para descansar, foi ele que fez, né? E, portanto, o excesso de trabalho levaria ao estresse e a muitas doenças. A maior parte das doenças, queridos, são produzidas pelo estresse. Deus também sabia que o homem foi criado para se manter conectado a ele, e é por isso essa máquina tão maravilhosa, perfeita, precisa ser recarregada por 24 horas na sua fonte vital de energia, que é ele mesmo. Eu vou dar um exemplo. Um aparelho celular que é usado por 24 horas precisa ser ligado à sua fonte de energia para carregá-lo, ou ele vai se apagar, vai desligar, não é verdade? O ser humano tem capacidade para trabalhar até 144 horas, mas depois disso, ele precisa se reconectar por 24 horas. O Criador fez a máquina e ele sabe como ela funciona, e ela diz que é assim. Ah, queridos,
com o detalhe. Prestem atenção nisso. A máquina ser humano, ela foi projetada para trabalhar 144 horas e ela, depois disso, ela precisa se conectar por 24 horas na fonte de energia que é o próprio Deus. Com o detalhe de que enquanto ele carrega as energias, ele deve aproveitar para desfrutar dos bens, dos benefícios que o próprio Criador nos deu, que são a família, tudo que ele adquiriu até o 6º dia. A ordem é guardar o sábado, que é o dia do descanso. Ele é sagrado e quem profana está condenado à morte. Aqui eu gostaria, queridos, que vocês prestassem muita atenção antes de eu seguir nisso. Primeiro, lembrem bem, Deus não fez o homem para o sábado, ele fez o sábado de presente para o homem. O sábado é um presente que nós ganhamos. Por quê? Para quê? É um dia para nós nos reconectar com Deus completamente. Para nós, enquanto conectados com Ele, desfrutamos da nossa família, dos nossos amigos, dos bens que Ele nos deu. Desfrutamos somente desfrutamos. Sem estresse, sem cansaço, assim, entendeu? O resto dos dias é para trabalhar, mas esse dia não. E se Deus projetou essa máquina com tanto carinho, e Ele sabe exatamente como ela funciona, queridos. Ele sabe que toda máquina que passar das 144 horas trabalhando e não ficar 24 horas inteirinha reconectando, recarregando as energias, essa máquina vai falhar. É por isso que a humanidade está doente, é por isso que existem tantas doenças que estão destruindo o ser humano. Aqui no verso 1 até o verso 11, nós vemos que Deus chamou Bezalel e o Aholiabe e o Espírito Santo os capacitou para lidar com a construção dos móveis sagrados no santuário. Que coisa linda, né? Ele chamou e ele capacitou. Depois, os versículos 12 até o 17, Deus lembra que eles não deviam fazer o trabalho da construção do santuário no dia separado para o descanso. Ou seja, às vezes as pessoas confundem muito e chega no sábado, esse é o dia, né? No sábado ou né, no dia de descanso que a pessoa está tirando, normalmente tiraria para isso. É dia de construir lá na igreja, lá na congregação. É dia de fazer coisas lá para o meu pastor. Não, queridos, não cai nessa armadilha. Isso é armadilha. Se o teu pastor não te chama de verdade, não te obriga, não diz, tu tem que ficar com a tua família, tu tem que aproveitar a tua família. Posso me reunir com o meu pastor nesse dia? Posso me reunir com os irmãos? Posso, para adorar a Deus de verdade. Não é para fazer nenhum tipo de serviço, é para adorar a Deus, cantar louvores, cuidar da família juntos, falar sobre a família juntos, né? Aproveitar. Mas, queridos, tem um problema sério nisso. Quando a gente junta com as outras famílias, com outra família nesse dia, a gente corre o risco de não dar atenção para os nossos filhos, para os nossos netos, para a esposa, para o esposo de verdade. Então, esse dia realmente deve ser tirado para a família, para aproveitar a família, para sentar, para conversar com as famílias, com o filho, com a filha,
com a esposa, com o esposo, sobre as coisas de Deus, sobre ler a palavra de Deus, conversar, fazer com que a família tenha prazer na palavra de Deus e nas coisas de Deus. Entende? Aí, a partir do versículo 12 até o 17, Deus vai lembrar, né, então, que eles não deviam fazer o trabalho da construção do santuário, mesmo sendo o santuário de Deus, no dia que é separado para o descanso. O dia do descanso pertence a Deus e é a aliança do compromisso entre Deus e o seu povo. É nesse dia que Deus santifica, que Deus ensina o seu povo. Nesse dia, toda a atenção do povo tem que estar nele, na gratidão pela sua criação e em gratidão a tudo que Deus faz e tudo que Deus é, a sua criação deve desfrutar exclusivamente da presença do seu Criador. Alguns também tiram esse dia para fazer visitas, né? Para ir fazer visitas, para evangelizar, para essas coisas assim. Pode fazer assim? Pode. Pega a tua família, sim, mas a tua família. Quer pegar a tua família e ir bater de porta em porta para falar de Jesus, ensinar, né? Uma vez, pegar um desses dias, né, de descanso, pegar a tua família e ir lá ensinar, ir na pracinha, levar os filhos na pracinha, levar também né, os folhetinhos e ir na praça, orar com seus filhos, né, enquanto eles andam de balanço, mas não obrigá-los, né, porque se você ensinar, se você fizer com ele, se você dar toda a atenção para ele, então ele vai sentir essa vontade ele mesmo, né? Tá lá andando de balanço, daqui a pouco ele vai lá, pai, me dá um folhetim que eu vou lá entregar pro meu amiguinho, pro pai do meu amiguinho, para esse, para aquele, e vai ser uma bênção. Mas lembra, queridos, não deixa a tua família em segundo plano. Esse dia é para te desfrutar com ela. Desfrutar. Então, o dia das visitas, ainda é trabalho. E o trabalho não era nem para eles fazerem a obra do santuário do próprio Deus nesse dia. Entenderam isso? Ah, queridos, precisamos entender de verdade. O versículo 13, aqui ele diz que assim como uma criança espera ansiosamente o dia da folga dos pais para brincar, ansiosamente as crianças esperam, né? Nossa, o dia de sábado eu não vou para a escola. O meu pai vai me levar na pracinha e ele vai brincar comigo. Meu pai vai sentar no chão para jogar joguinhos comigo, para falar. Tem a hora da leitura, onde a gente vai ler junto a Bíblia e ele vai me explicar coisas do céu. E assim como a criança vai esperar ansiosamente por esse dia, que é a folga dos pais para brincar com ela, Deus também quer que seus filhos se sintam assim para com Ele. Ele quer que a gente espere ansiosamente para estar com Ele. Ele quer que a gente espere ansiosamente por esse dia. Não para limpar a casa, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, ele quer que a gente espere ansiosamente por ele, para estar com ele. Ai, amanhã é o dia em que o meu pai fica só comigo, em que eu vou ficar só com o meu pai, ninguém vai atrapalhar. Não tem visita, não tem ninguém que possa atrapalhar esse dia, porque esse dia é do meu pai. Do meu pai, é eu, a minha família e o meu paizinho. Ah, queridos, não adianta nada nesse dia você se juntar com outras pessoas na sua casa para ler a Bíblia, para falar sobre o Evangelho, e deixar os filhos brincando, fazendo outras coisas que não são
falar da palavra de Deus, que não são, porque tudo, quando estiver na pracinha brincando com o filho, embalando o filho, diz para ele, olha esse céu que lindo, olha a criação do nosso papai, olha aquela nuvem, foi o nosso papai que criou, e aí a partir dali já vai, né, olha aquela nuvem, o nosso papai criou, e ele, quando o povo atravessou o deserto, era o próprio Deus que estava na nuvem para ficar fresquinho para aquele povo. É tão simples, querido, fazer nossos filhos se apaixonarem. E, infelizmente, amados, eu não sabia disso quando eu tinha os meus filhos pequenos, mas eu tô contando para vocês hoje que é muito simples vocês fazerem seus filhos se apaixonarem pelo nosso Pai. Aqui no versículo 17, olha só. Diz que o próprio Deus escreveu com o seu dedo em pedras e entregou as pedras para Moisés. O próprio Deus escreveu na pedra, querido, com o seu próprio dedo, a lei para nós. Meu Deus, quanta dedicação para nós. O dia de descanso, queridos, é um mandamento. Se o fabricante disse que nós precisamos recarregar as nossas energias, ficando ligado nele 24 horas, só, queridos, desfrutando da sua presença. Pensem quanto a ganância do homem arranca de nós. Se tem esse dia que é só para isso, não vende esse dia por nada, queridos. Não vende, tu tá vendendo a tua saúde, tu tá vendendo o teu presente, tá vendendo a tua primogenitude por grãos de lentilha. Cuidado, queridos. É fácil a gente condenar muito o irmão de Jacó, né? Mas a gente faz isso, cuidado. Então, amados, eu vou repetir. O dia do descanso é um mandamento. Se o fabricante disse que nós precisamos recarregar as energias ficando ligado 24 horas nele, só desfrutando da sua presença, então nós temos que obedecer. E isso tem que ser um prazer e não um sacrifício. Nossas crianças têm que crescer sabendo que isso é um prazer, é o maior prazer deles, porque o pai, ele se revela no pai terreno. Então, se o filho está vendo o quanto é gostoso desfrutar da presença desse pai, ele vai ter prazer sempre em desfrutar desse dia. Grava boas lembranças no teu filho enquanto discipula ele. Nós precisamos obedecer e tem que ser um prazer e não um sacrifício. Não é um sacrifício, é um prazer. E, queridos, quando o carro fica com o som e as luzes acesas por muito tempo, por mais tempo do que a bateria suporta, o que acontece? Pensem nisso. Nesse momento, o seu carro, quanto tempo você está ligado com a bateria sem que ela fique às 24 horas recarregando na fonte de vida eterna? Pensa nisso, queridos. Não deixe isso acontecer contigo. O carro morre no meio do caminho. E você não quer morrer no meio do caminho, né? Você quer chegar. Você quer chegar num lugar seguro, no lugar da habitação do nosso Pai. Deus nos abençoe, nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.